Então vamos lá, qual é o caminho para empreender com propósito? Eu falei para você que existe uma linha lógica para viver isso, e essa linha lógica está aqui. Primeiro, você vai reconhecer o seu dom, como eu falei anteriormente, você precisa entender o seu propósito, depois estabelecer prioridades, se tornar produtivo a partir disso e no final sentir-se feliz em servir. Quero que vocês gravem muito bem isso. Se puder, já pega um papelzinho e uma caneta para ir anotando todos os insights, tudo que for interessante, anotem para não esquecer. E agora vamos discutir cada ponto desse caminho. Tá? O primeiro que a gente tem que falar é sobre reconhecer o seu dom. Esse é um tópico que a gente vai aprofundar mais lá na frente, porque aqui é a base de tudo. Porque sem autoconhecimento, a gente não consegue, de fato, viver o empreender com propósito. Como eu contei pra vocês, a minha história, que eu passei por um processo de autoconhecimento. E aqui eu quero que você pare e você pense nos seguintes pontos. O que é que você gosta muito de fazer? O que é que você faz muito bem e com naturalidade? Alguma função ali que pra você é muito simples de executar? Qual é a ajuda que as pessoas te pedem com bastante frequência? Ou que as pessoas pensam, isso aqui fulano pode me ajudar. E aí corre pra você porque sabe que você é muito boa naquilo ali. O que é? Qual é essa coisa? Qual é essa habilidade que existe em você? E o último ponto, eu quero que você busque aí na sua memória o que é que fazia você se destacar quando você era criança. Por exemplo, eu sempre fui uma criança muito criativa. Desde o ensino fundamental, eu sempre era a aluna da turma escolhida para fazer os cartazes na feira de ciências. Então, eu era uma pessoa que lidava muito bem com o piloto, por exemplo, desenhava muito bem, era muito caprichosa nessa parte. Inclusive, as pessoas até gostavam de fazer trabalho comigo por isso. Falavam, não, deixa que Lívia faz. Então, as pessoas já sabiam que eu era boa naquilo ali. E no médio foi a mesma coisa. Eu era muito boa em criar slide, as pessoas, os colegas já me colocavam para ficar nessa função aí. E na faculdade não foi diferente. E quando eu descobri meu dom, que eu percebi que eu precisava trabalhar com design, todos esses pontos fizeram muito sentido. Então eu não tive a oportunidade de alguém chegar e me fazer essas perguntas, mas depois eu vi que isso me ajudaria bastante. Então eu quero que vocês passem por esses tópicos com calma e que vocês realmente parem, pensem um pouquinho e respondam tudo. Vai ser importante. Depois que você passa por essa etapa de reconhecer o seu dom, você vai descobrir o seu propósito. Que eu falei anteriormente que empreender com propósito estava ligado ao dom que Deus te deu. Então, basicamente, empreender com propósito também é você pegar esse dom e você servir as pessoas. Deus deu esse dom específico para cada pessoa, não foi para ficar adormecido. Foi justamente para utilizar a sua habilidade para ajudar os outros. Então, e aqui eu trouxe alguns pontos para reflexão, não são perguntas, mas eu quero que você entenda que quando você tem clareza no seu propósito, quando você sabe qual é o seu chamado, você entende o que você quer para sua vida, você entende o que você não quer, então é muito mais fácil você percorrer o caminho correto. Você já vai tirando tudo que não é importante, tudo que não vai ajudar você a cumprir o seu propósito. E você sabe quem você é também, porque você já passou pelo processo de autoconhecimento. E você sabe exatamente onde você quer chegar. Então, quando você entende seu dom e você estabelece o seu propósito, você entende os pontos, é muito mais fácil saber qual caminho trilhar. E aqui eu trago mais uma vez o exemplo da minha jornada. Quando eu entendi lá no final da minha graduação que eu não deveria ser uma engenheira civil, eu já fui dizendo não para tudo que me afastava do meu propósito. Então eu disse, não vou pegar a carteirinha do CREA, vou pegar meu diploma, não vou arrumar o meu primeiro emprego nessa área, porque talvez isso vai desviar do que eu realmente tenho que fazer. Então eu fui dizendo não, porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu pensava, eu quero ser uma grande designer de marcas lá na frente, eu quero ter meu estúdio, quero isso, isso e isso. Eu visualizei tudo, me projetei lá na frente e fui trilhando o caminho até chegar onde eu gostaria. E aí a terceira etapa é você estabelecer prioridades. Então você já disse sim para algumas coisas, você já disse não para outras coisas que te afastam do seu propósito, e aí você começa a priorizar e dar mais atenção às coisas que realmente fazem sentido. Então você se pergunta, isso aqui vai me ajudar a chegar lá? Vai me ajudar a chegar onde eu desejo? Não, então vou tirar, que é a mesma coisa que a gente discutiu anteriormente. Então você estabelecer essas prioridades é você saber exatamente onde você vai focar. É você saber o que te aproxima e o que te afasta do seu propósito e chamado e traçar o seu caminho com base nisso. Então ali, como eu coloquei no último tópico, você precisa alinhar todos os seus atos ao seu objetivo principal, que é seguir o seu propósito. E a quarta etapa é a produtividade. E quando você tem clareza no seu propósito, você ganha direção, você ganha foco, você sabe exatamente onde gastar seu tempo e sua energia. Então aqui você tem que pensar nos objetivos, traçar esses objetivos, traçar suas metas e depois procurar formas de evitar distrações. Porque você tem um propósito ali para ser cumprido, você tem um objetivo, tem um caminho ali para percorrer e nada pode te afastar disso, nada pode desviar o seu foco. Por último, e não menos importante, é você se sentir feliz em servir. Isso aqui é a última etapa, que é quando você alcança um estágio onde você usa o seu dom para servir as pessoas e isso faz com que você se sinta feliz. Aqui, nesse momento, você percebe que não é o dinheiro que fala mais alto. Você está 100% dedicado naquilo ali porque você está fazendo por amor. Você está servindo da forma que Deus pediu para você servir. Algo que eu converso muito com as pessoas
que é quando a gente empreende com propósito, a gente faz além do que a gente deveria fazer. A gente não faz o básico, dá check além nas atividades e larga lá. A gente cada vez mais, a gente quer se doar cada vez mais. E aqui eu trago alguns exemplos, como o caso da Lori. Lori é uma psicóloga, como vocês sabem, ela poderia abrir o consultório dela, ajudar algumas pessoas todos os dias com a psicoterapia, e seria incrível, seria fantástico, porque é maravilhoso, mas ao invés de só focar nisso, o propósito dela falou tão alto que ela criou o Clube das Reconectadas para que ela possa ajudar muito mais mulheres. É algo que com certeza demanda muito mais energia da parte dela, que ela precisa pensar em cada detalhe, precisa trazer ferramentas novas, pessoas novas para agregar mais ainda na vida de vocês, e isso foi uma escolha dela, isso foi o que Deus pediu para ela fazer, e ela tá honrando isso diariamente. E tem também o meu exemplo, que eu poderia simplesmente todos os meses fechar minha agenda, pegar 4 clientes ali para o meu serviço de identidade visual, criar, entregar e pronto. Mas eu escolhi pegar o meu conhecimento de design, criar um curso onde eu possa ajudar muito mais mulheres. Então hoje eu tenho mais de 4.000 alunas, porque eu fiz essa escolha de doar, de servir, além do que eu precisava, entende? Aqui nesse ponto onde você sente felicidade em servir, você está colhendo os resultados do que você plantou durante a sua jornada. E o caminho é difícil, os desafios vão surgir, mas agora você já tem clareza de qual é o seu propósito e você não está persistindo. O resultado disso é as pessoas serem gratas pela sua vida, serem agradecerem pelo que você está fazendo, pelo trabalho que você está desempenhando. E aqui eu quero finalizar essa aula com uma frase de Colossenses 3:23, que é uma frase que eu gosto muito, que é: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, sempre que você for desempenhar qualquer função na sua vida, pense que você está fazendo para o Senhor, para o nosso Deus, e não para os homens. Não sirva de forma genuína, porque você vai colher os frutos disso e vai valer muito a pena, acredite.